Aleluia. Irmãos, o Senhor esteja convosco, irmãos. Ele está no meio de nós. Irmãos, coragem, o Senhor esteja convosco, irmãos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 1, irmãos, versículo 35. No dia seguinte, estava lá João outra vez com 2 dos seus discípulos. E avistando Jesus que ia passando, disse, toda a igreja, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes, que procurais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer, mestre, onde moras? Vinde e vede, respondeu-lhe ele. Foram aonde Jesus morava e ficaram com ele aquele dia. Era cerca da hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido João e que o tinham seguido. Foi ele então logo à procura de seu irmão e disse-lhe, achamos o Messias, que quer dizer, o Cristo. Levou-o a Jesus, e Jesus, fixando nele o olhar, disse, tu és Simão, filho de João, serás chamados Quefas, que quer dizer, pedra. Palavra da salvação, irmãos. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Sentados, amados, amadas. Irmãos, hoje, 6º dia da nossa festa dos tabernáculos, ou festa das tendas. Tabernáculo e tenda significa a mesma coisa, tabernáculo e tenda. Meu amado irmão, minha amada irmã no Senhor, hoje, 6º dia é o dia do azeite, da azeitona, o 6º fruto de Israel, azeite. Todo mundo conhece o azeite. Azeite representa a unção de Deus. Irmãos, só voltando um pouco antes de entrarmos na primeira leitura sobre o rei Saul, quero voltar novamente o que falei no ato penitencial. Irmão, a Bíblia diz, uns confiam nos carros, outros nos cavalos. Nós confiamos, porém, no Senhor. Não confie, irmão, presta atenção, querido, querida, não confie na sua própria força. Há muitas pessoas orgulhosas que dizem, eu não preciso da igreja, eu não preciso estar na igreja, porque eu tenho muita fé em Deus, orar, eu oro em casa. Isto é orgulho. A pessoa confia em si mesma, confia que ela é suficientemente forte para enfrentar e vencer a tentação do maligno, do demônio. Veja a história de Sansão. O mesmo Sansão, isso está no livro de Juízes, no capítulo 16 de Juízes. O mesmo Sansão que venceu 1000 filisteus, irmãos. 1000, irmãos, 1000. Os 1000 filisteus estavam vindo em direção a Sansão para matar Sansão. Sansão não tinha espada, não tinha lança, não tinha escudo, não tinha nada. O que ele fez? Ele olhou para o chão, o que ele encontrou ali no chão? Uma queixada, um osso do queixo de jumento, um osso. Ele pegou aquela queixada de jumento e matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento. O mesmo Sansão que matou 1000 filisteus, um homem tão forte, robusto, não teve força contra os encantos, a sedução de uma mulher, Dalila. Mulher má, traiçoeira,
que fez um acordo com os príncipes para descobrir onde estava a força de Sansão. Sansão tinha sete tranças e a força dele estava nos cabelos. 3 vezes Dalila perguntou para ele, 3 vezes ele mentiu, mas na 4ª vez ela seduziu de tal maneira que ele revelou o segredo. Ela deita Sansão no seu colo, diz a Bíblia, livro de Juízes. Deita Sansão no seu colo, fica fazendo carinho em Sansão. Irmãos, assim também é o demônio, irmãos. São Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigiai. Está sempre em vigilância. São Pedro diz, porque o diabo anda ao redor de vós como um leão, olhando. Quando ele encontra uma ovelha fraca, uma ovelha que não está em oração, uma ovelha que não está em comunhão com Jesus, o demônio, ele fixa o olhar naquela pessoa, e ele vai focar, e ele vai tentar matar e destruir aquela pessoa. Assim como Dalila. Sansão jamais iria imaginar que a sua mulher amada, a quem ele tanto amava, seria a causa da sua desgraça, da sua ruína. Falei no ato penitencial e repito, cuidado, meu irmão, irmã, cuidado a quem você revela os seus segredos, os seus planos, os seus sonhos. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 16, o que o homem vê não é o que importa, o homem vê a face, mas quem é que conhece o coração? Somente quem, igreja? Deus. Eu espero que quem esteja mexendo no celular esteja mandando uma linda mensagem de Deus, uma mensagem de fé para alguém. Sinceramente eu espero. Irmãos, Sansão jamais esperaria aquilo, a traição de Dalila. Jamais. Ela fazendo carinho nele, imagina a cena. Ele deitado no seu colo, ela fazendo carinho nele, ele dormindo, feliz, no colo da sua mulher amada. Mas na verdade ali estava, não a sua mulher amada, mas sua pior inimiga. Os filisteus entraram sorrateiramente em silêncio. Dalila ali fazendo o carinho em Sansão, Sansão dormindo. Eles vieram por trás, cortaram as suas tranças. Quando ele estava sem nenhuma trança, Dalila grita, Sansão, os filisteus. Ele acorda assustado. Quando tenta lutar, ele percebe que ele não tem mais força. Ele dava um soco e os filisteus não caíam. Teve os olhos furados. Foi levado, humilhado, cego, derrotado. Cuidado, irmão. Cuidado, irmã. Cuidado. Quando uma pessoa, repito, uma pessoa se aproximar de você, ore a Deus. Senhor, esta pessoa vem em teu nome. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Esta pessoa está entrando na minha vida. O Senhor que mandou essa pessoa entrar na minha vida. Ou foi o demônio que mandou essa pessoa entrar na minha vida para destruir a minha vida, a sua vida. Amém, igreja? Amém, igreja? Agora você já sabe como deve agir. Irmãos, vejam a leitura de hoje. Samuel, vocês conhecem a história? Ana queria ter um filho. A história, durante toda a semana, a história de Samuel. Ana queria ter um filho, não conseguia engravidar. Orou a Deus. O sacerdote Eli derrama sobre ela uma palavra de bênção, de cura. Ela é curada. Dá a luz a Samuel. Ela leva Samuel até Siló, onde havia um templo para Deus. Sansão passa toda a vida lá em Siló. Deus chama Samuel. Samuel 3 vezes. Ele não conhece a voz de Deus. O sacerdote Eli diz, quando você ouvir novamente a voz, diga, eis-me aqui, Senhor, pela 4ª vez. Samuel, Samuel, eis-me aqui, Senhor.
E o Senhor dá uma missão linda a Samuel: ungir o povo do Senhor. Hoje nós temos aqui a leitura de hoje, irmãos. 1 Samuel capítulo 9. O pai de Samuel, o pai de Saul, manda Saul com mais um companheiro de trabalho ali, um servo, ir atrás das jumentas que se perderam. Não encontram as jumentas. Saul ouve dizer que naquela região havia um homem muito poderoso em palavras e obras, era o profeta Samuel. Ele vai até o profeta Samuel. Quando eles se encontram, Samuel revela para ele o que Deus tinha para Saul, que era a unção como novo rei de Israel. Péssimo rei, homem invejoso, homem cruel, homem ciumento. Saul 2 vezes tentou matar Davi por inveja. A maldita inveja, irmãos. A inveja cega o ser humano. Irmão, preste atenção nisso. Se você sente que o espírito maligno da inveja está rondando a sua vida, ore a Deus e repreenda esse espírito maligno, esse espírito maldito. Porque o espírito, esse demônio da inveja, faz com que você não reconheça as suas capacidades. É uma obra diabólica isso. A pessoa que tem inveja da outra, ela não consegue enxergar nela mesma nada de bom. Ela não olha mais para si, ela só olha para o outro. E a pessoa que é dominada pela inveja, é dominada por outro pecado capital, que é a ira. Se você tem inveja de alguém, automaticamente você passa a ter ira, ódio dessa pessoa. É bem assim, irmãos. O demônio, guarda isso, igreja. O demônio da inveja anda de mãos dadas com o demônio da ira, do ódio. Quando alguém tem inveja de você, automaticamente tem ódio de você. A pessoa não diz, mas tem ódio de você. Ela quer ter o que você tem. Ela tem raiva porque você tem algo que ela gostaria de ter também. Alguém me perguntou uma vez: padre, mas querer ter, por exemplo, um carro. Aquela pessoa tem um carro bonito. E a pessoa desejar ter um carro daquele. Isso é inveja? Não, vamos separar. Vamos explicar. O que é inveja? Presta atenção, igreja. Presta atenção aqui, ó. O que é inveja? Olha essa minha Bíblia aqui. Está vendo a Bíblia? O invejoso, a pessoa que tem inveja, que é dominada pelo diabo, ela quer a minha Bíblia. Ela não quer uma Bíblia igual. Ela quer a minha Bíblia. Ela tem raiva porque eu tenho e ela não tem. Isso é inveja. Isso é destrutivo. Destrói. Ela quer ter a minha Bíblia. Isso é inveja. O que não é inveja? Você olha esta Bíblia e fala: nossa, padre, que Bíblia bonita, linguagem boa, letra, explicação. Olha, tem explicação no rodapé, um estudo bíblico nessa Bíblia. Nossa, que bênção. Nossa, eu quero uma Bíblia igual a essa. Eu vou trabalhar, eu vou lutar, eu vou comprar uma Bíblia igual a essa. Entendem a diferença, irmão? Sim ou não? Isso não é inveja. Você vai visitar uma pessoa que comprou um apartamento e o seu sonho é morar no apartamento, é ter um apartamento. E você vai visitar o apartamento daquele amigo, daquele casal, e você olha, você fala: meu Deus, este apartamento é o apartamento dos meus sonhos. Eu sempre quis ter um apartamento assim. Você não fica triste porque a pessoa tem. Você não quer aquele apartamento. Você quer um apartamento igual.
Vou lutar, vou orar, Deus vai me honrar. E assim como Deus honrou aquele casal, Deus vai me honrar também. Porque eu sou filho de Deus tanto quanto eles. Entenderam, igreja? Sim ou não, igreja? Cuidado, irmãos. Saul foi um homem cruel, cheio de inveja. O final da vida de Saul foi horrível. O final da vida de uma pessoa dominada pela inveja é uma desgraça, é horrível. Saul, no final da vida, desesperado, porque os filisteus já tinham matado seus 3 filhos, e ele estava encurralado, não tinha para onde fugir. Ele pega a espada, se coloca a espada na frente, se joga na frente da espada, a espada entra nele e ele morre, comete suicídio. Um homem cruel, apesar da unção, de ter recebido a unção de Deus. E hoje no Evangelho, irmãos, Evangelho de São João, no capítulo 1, versículo 32, 35. No dia seguinte, João Batista, não evangelista, Batista, aquele que batizava, estavam com 2 discípulos, Quando Jesus passou, qual foi a frase de João Batista, irmãos, para Jesus? Qual foi a frase, igreja? Eis o Cordeiro de Deus. É o que eu vou falar agora há pouco, irmãos, daqui a pouco. Depois da consagração, que o pão é mudado em carne e o vinho é mudado em sangue de Jesus, eu vou levantar o corpo de Jesus e vou proclamar para toda a igreja: eis o Cordeiro de Deus. Este é Jesus. Aponte para Jesus. Indique Jesus. Quando você encontrar alguém que está desesperado, perdido no mundo, mostre Jesus. Faça como João Batista. Eis o Cordeiro de Deus. Jesus. Aprendamos com a Virgem Maria na festa de casamento em Caná. Quando faltou vinho, o que ela falou para os serventes ali? Façam tudo o que meu filho vos disser. Sejam obedientes a Jesus. Sigam a Jesus. Vocês veem a igreja para seguir ao padre? Não. Embora alguns ainda continuam repetindo isso como um papagaio tagarela, né? Você vem aqui e quando alguém falar para você: você vai lá na igreja anglicana, você vai na igreja lá para seguir o padre, para seguir o homem. Você olha para a pessoa e diz: não, eu não sigo um ser humano. Eu sigo ao Senhor Jesus Cristo, que aquele padre me ensinou a seguir, a buscar. É a Cristo que vocês seguem. Somente Cristo tem salvação. Amém, igreja? E a palavra diz que Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse para os discípulos. Percebam, irmãos, que depois que João disse: eis o Cordeiro de Deus, os 2 discípulos deixaram João e começaram a seguir Jesus. Pense agora numa pessoa. Já estou terminando, irmãos. Pense agora numa pessoa que você gostaria que essa pessoa seguisse Jesus. Pense numa pessoa. Os 2 discípulos de João deixaram João para seguir a Jesus. Esta é a nossa missão. Trazer as pessoas para Cristo. Pense numa pessoa que você gostaria muito que esta pessoa buscasse, viesse para a igreja, buscasse o Senhor Jesus, a salvação. Pense agora. Ore por essa pessoa agora. Lembre-se, a amizade que não traz você para os braços de Jesus não é amizade, é inimizade. Amém, igreja? Te amo, Jesus. De pé, igreja. Nós vamos juntos, hoje sábado, véspera do dia do Senhor, nós vamos professar a nossa santa fé. Eu quero lembrar que este credo que nós vamos professar agora
é o mesmo credo para todas as igrejas cristãs. Todas. Nem a igreja romana é dona deste credo, não é. Nem a igreja anglicana, não é. Nem a igreja ortodoxa e nem as igrejas evangélicas. Este credo é para todos os cristãos. Coloque a sua mão direita sobre o seu coração, sentindo o pulsar do seu coração. Juntos vamos professar hoje a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Toda a igreja. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, E para nossa salvação desceu dos céus. Todos inclinados. E se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Todos de pé. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.